Nós vamos gastar os próximos minutos pensando um pouquinho sobre ira e como nós podemos lidar com a ira e como a gente pode enfrentá-la e agir biblicamente para com ela. Se você chegar numa igreja e perguntar para os membros da igreja quantos aqui adulteraram hoje, provavelmente você vai ter nenhum braço levantado. Se você disser ali para aquele povo, quantos aqui estão pretendendo adulterar hoje? Provavelmente você vai ter um silêncio completo da congregação e um movimento nulo de braços ali. Mas se você perguntar para a igreja quantos estão habituados a responder às situações do dia com ira, é provável que você tenha um grande número de braços levantando a mão dizendo, eu sou um deles. Talvez isso porque a gente aprendeu a relativizar algum tipo de procedimento ou de pecado. E nós aprendemos a estabelecer numa certa hierarquia que alguns pecados são mais pecados do que outros pecados. E nós temos certamente um grande movimento dizendo de que nós temos como estilo de ser um jeito que é possível ser caracterizado por iracundo, ou uma pessoa, como melhor descreve no livro, colérico. Então, quando esse livro sai dizendo que nós podemos ser coléricos, isso causa uma certa simpatia e nos diz que nós podemos de alguma maneira expressar ira porque é o nosso jeito. E eu fico me perguntando se a Bíblia concorda com isso. Eu fico me perguntando se a Bíblia concorda com o fato de que nós somos de um tipo que não possa ser mudado. Nesse sentido, essa perspectiva de que você pode ter um de 4 jeitos ou temperamentos, eu não gosto muito dele porque ele não corresponde ao que a Bíblia ensina. Na verdade, ira precisa ser compreendido dentro de alguns parâmetros e eu quero colocar isso para você nos próximos minutos. A igreja, de modo geral, tende a se sentir confortável com ira, porque não atribui à ira o mesmo patamar ou o mesmo peso de pecado que atribui, por exemplo, a roubo, que atribui a mentira ou que atribui ao próprio adultério. Entretanto, eu queria pensar um pouquinho sobre isso para a gente elucidar alguns erros ou trazer luz para algumas questões que precisam ser pensadas ou repensadas ou pelo menos avaliadas. Nem toda ira é pecado. A Bíblia diz isso claramente em toda a extensão dela. Deus se ira todos os dias. O Salmo 7, de número 7, versículo 11, diz: o Senhor todos os dias manifesta o seu furor. Interessante, se Deus manifesta o seu furor, logo, nem toda ira pode ser considerada pecaminosa, porque não há nenhum pecado na pessoa, no caráter, nos atributos de Deus. Nesse sentido, se Deus se ira, Deus está se irando, e o texto ali informa sobre ele se ira contra o pecado e contra a injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18 até 32, ele diz: a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade. E ele está dizendo, os autores estão escrevendo, dizendo de que Deus se ira com frequência. O salmista afirma que Deus se ira todos os dias, que ira é parte da pessoa, do caráter, é um atributo do próprio Deus e que, portanto, nem toda ira é pecaminosa. Como seres criados à imagem de Deus, nós estamos capacitados a desenvolver também ira no nosso estilo de vida. E uns desenvolvem mais isso do que outros desenvolvem. Alguns são mais propensos a isso do que outros são propensos. E nós estamos pensando nesse sentido muitas vezes até mesmo geneticamente. Eu sou de uma família de pessoas nervosas. Eu não gosto da palavra nervosa ou nervoso. Eu gostaria que quando você fosse usar a palavra nervosa, estou nervosa ou estou nervoso, você qualificasse melhor isso. O que você está descontente, o que você está absolutamente revoltado com uma situação ou revoltada, qualifique melhor isso. Isso vai ajudar você a definir exatamente o ponto em que, ou exatamente o que você está sentindo e o ponto em que você quer focar. Na verdade, alguns dizem a família toda nossa é de pessoas nervosas.
e justificam. É assim, eu acho que eu sou assim, é um problema nosso familiar. Eu sou espanhol, sou italiano, eu sou, enfim, qualquer outro tipo de nacionalidade, e é assim que é. Alguns dizem, eu acho que é genético. Eu sou irado porque meu pai era irado, meu avô era irado, meu bisavô era irado, meu tio é irado, toda a família é irada, então eu sou irado também. E ele então gosta desse tipo de justificativa, porque certamente isso cala o pecado e mantém e pereniza o pecado no seu coração, e ele fica satisfeito com o fato de que ele tem uma família de irados, então ele é irado como consequência por causa disso também, e ele está feliz da vida, frequenta a igreja e sempre vai levantar a mão quando alguém perguntar se tem alguém irado aqui, e ele vai dizer, eu. E ele não vai sentir remorso, não vai sentir vergonha, não vai sentir nenhum tipo de dor e nem vai atribuir a isso nenhum tipo de pecado, porque nós estamos capacitados a desenvolver ira. Resta saber se a nossa ira, ou a maioria das nossas iras, são iras santas, ou se é que nós vamos de alguma forma, em algum momento, expressar ou exprimir esse tipo de ira santa. O Senhor Jesus expressou ira no tempo do seu ministério. Ele foi curar um homem que tinha uma mão problemática num sábado e os fariseus se revoltaram contra ele e ele diz o texto em Marcos capítulo 3, verso 5, que irado olhou ao redor e viu que faltava neles a compaixão que ele tinha. E ele estava expressando ira nesse momento e ele estava fazendo isso de modo bastante intenso. Ele fez isso quando ele entrou no templo. E a ira própria do Senhor Deus e própria do Filho, o Senhor Jesus Cristo, é esperada dos crentes, porém sem que haja algum tipo de expressão de pecado. Irai-vos e não pequeis. É isso que afirma Paulo aos Efésios no capítulo 4, verso 26. E ele está dizendo, se vocês tiverem que experimentar algum tipo de ira, a sua ira não pode ser uma ira pecaminosa. E isso é extremamente importante, porque nós precisamos definir o que vem a ser ira e o que vem a ser ira pecaminosa. Eu gosto de definir ira como sendo a resposta emocional de uma pessoa que reflete uma percepção. A resposta emocional de uma pessoa que reflete uma conclusão, uma avaliação do coração a uma determinada situação que envolve coisas, que envolve lugares e que envolve pessoas. Definição curtinha de ira que você vai ter sempre que andar com ela. A ira é uma resposta emocional a uma percepção que um indivíduo tem sobre algo que envolve pessoas, situações, coisas, ambientes, lugares, enfim. E nós temos que entender isso. Ira não é causa, ira é resultado. Ira humana não é causa de problema, a ira humana pecaminosa é resultado de um problema, dessa percepção, dessa conclusão, dessa avaliação de uma determinada situação que envolve esses lugares ou as pessoas, enfim. Você tem o Senhor Jesus entrando no templo em Marcos capítulo 11, de 15 a 19, e quando ele vê aqueles cambistas subvertendo o propósito do templo, que era para ser casa de oração do Pai, ele então manifesta a ira, dizendo, a casa do meu pai não será corrompida, ela é chamada casa de oração, e ele tira o seu cinto e ele agride de modo bastante severo aquelas pessoas que ali estão, manifestando ira. Ele não está defendendo um direito, ele está dizendo, eu estou mensurando, estou medindo, percebendo, eu estou refletindo sobre o que eu estou vendo, e estou vendo que o que está acontecendo é uma corrupção do propósito que Deus deu para o templo. Nesse sentido, quando você estiver irado de novo, a pergunta, ou da próxima vez, quando nós tivermos terminado o nosso tempo aqui, e você sair para a vida cotidiana e para a sua rotina, quando você ficar irritado, irritadiço, nervoso, de alguma forma você chegar ao ponto de perder o controle, a pergunta que você deve fazer não é o que a outra pessoa ou o que o ambiente deve fazer para contribuir para que eu não tenha ira, o ódio, o ressentimento ou algum tipo de coisa. A pergunta que você deve fazer é o que é que eu devo fazer para que eu possa não expressar esse tipo de ira diante dessa situação. O que é que essa situação comunica para mim que me faz perceber algo, me faz avaliar,
pessoa, coisa, situação ou ambiente de uma certa maneira que me deixa reagir com indignação. E talvez a próxima vez da sua ira ou um próximo momento de indignação ou de algum tipo de irritação, você vai poder pensar assim: o que é exatamente que eu estou pensando e como é que eu estou avaliando a situação nesse momento? É isso que você deve fazer. Ao fazer isso, você vai ter uma exata percepção do que está movendo o seu coração na direção de uma ira. E você vai ter uma exata noção de a que conclusão você chegou para que isso acontecesse. Eu vou dar um exemplo disso. Um filho chega em casa e ele vê o seu rádio no quarto que ele compartilha com outro irmão, ligado numa estação que ele não queria que tivesse, e ele responde com ira. E ele joga as coisas em cima da cama, e ele bate forte na cama, e ele grita, levanta a voz, fala alto com a família e diz: quem entrou aqui no quarto? Ele está refletindo uma avaliação, uma consideração, uma ponderação, e ele está dizendo: o meu rádio não devia ser mexido por ninguém. O meu rádio é para ficar na estação X ou Y. Ninguém tem autorização para mexer aqui. E quando alguém mexer aqui, a minha resposta emocional vai ser de indignação. E isso é a razão de uma ira ou de uma resposta de uma pessoa com irritação a uma certa situação. Pessoas na igreja se irritam muito facilmente com decisões que são tomadas pela liderança, pelo pastor ou por quem quer que seja. Nesse sentido, nós precisamos entender de que isso não é genético, isso não é uma questão de um povo mais propenso a isso ou outro povo, isso é uma expressão do coração que reflete uma consideração sobre aquele momento ou aquela situação, e nesse sentido você já sabe como você pode perceber ira. Logo, um indivíduo que diz: eu sei que eu sou irritadiço, ele está dizendo: eu sei que nada que eu vejo ou nenhum lugar por onde eu ande me agrada tanto que eu posso me deleitar. Eu tenho que responder com ira quando as coisas não vão do jeito que eu quero. De modo geral, uma pessoa irada é uma pessoa egoísta, de modo geral, uma pessoa irada é uma pessoa que quer ver as coisas andando à sua própria maneira. E quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer que aconteçam, então ele tem uma resposta emocional pronta no gatilho, que fica acelerada e que fica bastante bem viabilizada por um hábito estabelecido ao longo do tempo. E então, pelo fato dele ter aprendido e pelo fato dele estar compartilhando isso repetidas vezes, aos 2, aos 4, aos 8, aos 10, aos 18, aos 20 anos, ele diz: eu não sei, eu acho que eu sou assim, eu devo ter algum hormônio que me faz ficar um pouco mais nervoso, mas não é. Na verdade, durante todo o tempo da sua vida, ele desenvolveu um estilo de vida irado, de respostas aonde ele só queria que acontecesse as coisas do seu jeito. E como as coisas, na maioria das vezes, na minha vida, e eu tenho certeza que na sua, não acontecem do jeito que você quer, nós temos aprendido que uma resposta sadia, possível, necessária, desejável, é uma resposta de indignação para que as pessoas conheçam de que eu não gosto dessa questão. Quando é que ela é legítima? A ira é legítima quando ela é dirigida contra o pecado, quando ela é dirigida contra o mal. Nesse sentido, você tem uma razão para se irar. Você pode ficar irado quando você vê uma situação pecaminosa e você se ira com aquilo. E mesmo assim, tem dia para acabar, tem hora para terminar. Não é para se manifestar de modo frequente, contínuo e nem tampouco prolongado. Muitas das nossas discussões duram semanas. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ela não pode passar do final do dia. Que ela tem que ser tratada dentro de um período daquele dia em que ela foi manifesta. O dia seguinte tem que acontecer sem nenhum tipo de expressão de ira. Ela é legítima quando se dá contra o pecado, contra o mal, contra a injustiça, e eu posso manifestar minha indignação dizendo o quanto as pessoas estão errando em fazer certas proibições em certos lugares acerca da penetração da palavra.
Eu posso me indignar com certas injustiças praticadas por pessoas e eu posso olhar para o padrão bíblico e para aquilo e não concordar e manifestar de modo evidente a minha indignação e mesmo assim a minha indignação precisa ser controlada e contida pelos outros princípios das Escrituras. Ela é legítima quando dirigida contra o pecado. Paulo confronta Pedro em Gálatas capítulo 2, verso de 11 até 14. E no capítulo 2, de 11 a 14, ele diz que Pedro tinha uma situação em que ele estava com os gentios, mas quando chegaram de Jerusalém alguns indivíduos com Tiago, ele deixou os gentios e saiu e deixou os indivíduos lá para ele agradar Tiago. Ele queria ficar com os gentios, mas não queria que os da parte de Tiago, os judaizantes, vissem que ele estava envolvido com os gentios. Então, ele pensou em agradar os outros. E ele pensou em agradar as pessoas que estavam ao seu redor. E ao agradar as pessoas que estavam ao seu redor, ele cometeu um erro tremendo. Aqui Paulo, em Gálatas 2, diz para ele: você, sendo judeu, age como gentil, como você pode querer que um gentil seja um judeu? E ele está reagindo com indignação. E disse ali no texto, repreendi a Cefas face a face, porque se tornara repreensível. Nesse momento, indignação é bem-vinda, sob controle. E eu quero que você entenda isso durante o nosso tempo desse bate-papo aqui. Eu posso me indignar contra o pecado na igreja quando ele está acontecendo, e eu não preciso e não devo concordar. E eu tenho que, de alguma maneira, expressar a minha indignação com práticas e hábitos adquiridos ou manifestos dentro da igreja. E eu preciso dizer que a minha reação a isso é de descontentamento, é de repreender face a face, como Paulo fez. E isso é legítimo, absolutamente legítimo. Quando Natã confrontou a Davi em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 até 12, ele estava dizendo, você precisa saber, rei, que você vai perder benefícios e privilégios. E ele estava ali manifestando de forma firme, mansa, mas firme, a sua indignação contra a ação do rei Davi, o querido rei Davi. Ele disse, o que você fez em oculto, eu vou tornar claro para todo Israel e para todas as nações. E mais, você vai receber algumas punições por isso. É legítima. Quando ela é contra o pecado, contra a injustiça e contra o mal, o rei Davi tomou a esposa do seu soldado mais leal. E o rei Davi matou o seu soldado mais leal. E isso é terrível e precisaria ser repreendido, e foi isso o que aconteceu com o rei Davi. Porém, como resultado da queda, nós temos a capacidade de desenvolver hábitos de ira que são próprios do pecado, ou ira pecaminosa, eu poderia chamar. Nesse sentido, nós fomos habituados, ou nós fomos criados, capazes de desenvolver não só a possibilidade de uma ira sem pecar, mas por causa da nossa queda no jardim, a queda de Adão e Eva, que nos tornou totalmente incapazes de agradar a Deus, nós podemos hoje desenvolver um tipo de ira pecaminosa e nós podemos fazer isso de muitas maneiras. Por exemplo, nós podemos andar com pessoas iradas e entender que a ira pode ser de alguma forma benéfica. Eu tenho aprendido lá no contexto do meu pastorado na minha igreja de que alguns de nós têm enfatizado o fato de que quando entram em certas repartições nervosos, batendo duro em cima de um balcão, eles obtêm melhores as respostas do que quando eles entram pedindo por favor. E então eles descobriram de que a ira oferece um lucro e um benefício imediato, o que não significa que seja algo sadio ou santo para ser cultivado. De fato, o indivíduo que aprende a usufruir dos benefícios temporais da ira, imediatos, vai tentar fazer dela algo que seja um estilo de vida. Daí porque Salomão escreve em Provérbios capítulo 13, verso 20, aquele indivíduo que anda com o ímpio vai sofrer dano, vai gritar de dor. O indivíduo que aprende os hábitos espelhados por outros, ele vai repetir o erro dos outros e depois provavelmente ele vai dizer, eu sou uma pessoa irada, mas afinal quem não é?
E provavelmente ele vai usar um argumento aparentemente piedoso, bastante justificável, onde ele diz, eu sei que eu sou irado, mas todo mundo é. E nesse mundo estressado e na grande cidade que nós vivemos, para aqueles que vivem em grande cidade, não é possível viver sem algum tipo de ira, é normal. Então ele tem o seu pecado calado pela consciência ou pela consolação enganosa, de que é natural num grande centro urbano expressar iras para pessoas, é natural o indivíduo no atual estilo de vida do nosso país e do nosso povo espelhar algum tipo de ira, enfim, e ele vai ficar satisfeito com isso. Nós podemos espelhar a ira pecaminosa aprendida por causa das nossas associações. E nós podemos andar com pessoas, como diz Provérbios 22, 24, 25, não ande com o iracundo para que não aprenda as suas veredas. Se você andar muito próximo de uma pessoa que está habituada a expressar ira, a possibilidade de você fazer isso na sua vida é muito grande. Se você se deixar envolver num relacionamento contínuo, frequente, ou num relacionamento absorvente acerca de uma pessoa, ou com uma pessoa que tem habitualmente a ira como característica dele, eu tenho certeza de que daqui a algum tempo eu vou conhecer você expressando ira no seu coração, porque a palavra de Deus afirma isso. Não ande com frequência com um homem iracundo, porque se você andar, você vai aprender dos seus próprios caminhos. E eles podem ser cultivados por nós de maneira bastante habitual, e eu e você podemos desenvolver hábitos habituais de ira, e isso é assim. O homem irritável, Provérbios 15, 18 afirma, provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O homem irritável, ele provoca dissensão. Podemos cultivar isso. E eu gosto de pensar de que num ambiente onde está uma pessoa que normalmente tem algum tipo de dissensão, tem ali uma pessoa irada por estilo de vida. E tem ali uma pessoa cuja expressão pecaminosa da sua indignação é evidente. Aonde existia um ambiente conflituoso, de modo geral, e quase que frequentemente, existe ali uma pessoa, ou nesse ambiente um ou mais, ou vários ou todos, que são por hábito, por estilo, manifestando a sua exigência, a sua indignação, porque ele não concorda com uma ou outra situação. Esses hábitos podem ser espelhados por outros, esses hábitos podem ser cultivados por nós. Nós podemos e devemos estar exposto à ira, e ela não é pecado quando ela se volta contra o pecado, contra a injustiça e contra o mal, mas ela pode ser pecaminosa e na maioria das vezes na nossa vida o é, e esses hábitos pecaminosos não só são ensinados por outros, mas como eles são cultivados por nós, e a responsabilidade final por isso é nossa. Quando é que a ira torna-se pecaminosa? Em primeiro lugar, quando ela tem motivos egoístas. Eu quero do meu jeito, eu quero da minha forma, é o meu direito. Eu não tenho direito. E a palavra direito está na boca de uma pessoa irada. A palavra meu jeito está na boca de uma pessoa irada. O estilo de vida de uma pessoa irada é uma pessoa que reivindica todos os seus direitos e ele está querendo ser do seu jeito todo o tempo. Ira pecaminosa é uma resposta emocional, de modo geral e habitualmente, a um suposto direito ou real direito pessoal negado. Todas as vezes que uma pessoa que tem habitualmente a ira como estilo de vida, tem um suposto ou real direito negado, essa pessoa tende a responder com ira pecaminosa, aonde ela é um sinal quase que evidente de que ela discorda daquilo que o Senhor está permitindo na vida dela. Não é possível que isso aconteça dessa maneira. Uma moça disse para mim certa vez, num certo ambiente de sala de aula, você está querendo dizer para mim que os pais que eu tenho são os pais que eu deveria ter? Você está querendo dizer para mim que eu devo concordar com o fato de que aquilo que eu tenho lá em casa, que eu chamo de pai e mãe,
eu deveria concordar, eu não posso e eu vou reagir. E respondeu forte perante uma sala de 70, mais alunos, talvez 70, 80 alunos. E ela está dizendo, eu julgo que há um erro, eu tenho o direito de ter pais que sejam melhores do que esses que eu tenho. Eu tenho o direito de ter alguma coisa e quase que invariavelmente a ira pecaminosa é um sinal de um direito não entregue ao Senhor e que alguém tomou. Por ironia, esse tipo de pessoa vai ter essa situação repetida na sua vida com alguma frequência. E provavelmente você vai confrontar essa moça ou esse rapaz, ou esse senhor ou essa senhora, ou esse líder, e você vai dizer para ele, e como é que estão as coisas? E ele vai dizer, eu não sei dizer para você, mas é incrível como isso me persegue. O que ele está querendo dizer é que Deus, na sua graça, repete situações onde ele tem a oportunidade de não exigir direitos, onde ele tem a oportunidade de se alegrar com aquilo que Deus lhe toma. Contrasta, essa atitude contrasta com a atitude de Jesus descrita em 1 de Pedro capítulo 2, verso 23, que ele, quando ultrajado, não reagia e nem revidava com o traje, antes submetia-se àquele que julga retamente. Em outras palavras, diante de perdas, ou diante de situações onde ele avaliava como algo que ele deveria ter, ou um direito que ele deveria ter e não tem, a resposta que ele dá a essa situação é uma resposta de ira, e Jesus está dizendo, eu me submeto àquele que tomou de mim essa situação. Imagine você, um jovem do Antigo Testamento chamado José, que foi para o Egito ser o segundo homem no governo, e se ele tivesse ficado irado com seus irmãos pelo fato deles terem o colocado num poço e vendido por um preço inferior ao que se vendia a um escravo. Na verdade, ele submeteu-se a exemplo do Senhor Jesus, àquele que julga retamente, e nesse contexto ele estava livre de expressar a ira pecaminosa. Pelo contrário, ele manifestou uma atitude de contentamento com aquilo que Deus proveu para a vida dele. Muito da ira que nós temos expressa hoje dentro da igreja é uma não conformação com essa provisão de Deus para a nossa vida. E então esse descontentamento produz ira. O emprego não é bom, o chefe não é bom, o salário não é bom, o carro não é bom, enfim, o ambiente não é bom, a saúde não é boa, as pessoas precisam mudar, eu estou ficando estressado, e essa palavra foi ganhando contornos de aceitabilidade que nós precisaríamos aprender a ser um pouquinho mais críticos com ela. Nós precisaríamos conotar essa palavra melhor ou defini-la melhor antes de usarmos. Muitas vezes o estresse nada mais é do que a expressão pecaminosa de um coração que exige algo que Deus não quer lhe dar. E Deus fez isso com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, onde disse para ele de que eu não vou tirar esse espinho na carne que você está pedindo para eu tirar. Eu vou deixar ele aí. E ele diz, 3 vezes eu pedi para o Senhor tirar, e o Senhor disse para ele, não vou tirar. É melhor, você é melhor com limitações do que sem as limitações. Nesse sentido, Paulo conclui assim, pelo que sinto prazer nas injúrias e nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nesse sentido, ele está dizendo, eu tenho aprendido a viver com limites. Eu sei viver, ele diz isso aos Filipenses, tanto com muito, quanto eu sei viver com pouco. Eu sei viver com abundância, eu sei viver com menos. Mas uma reação pecaminosa pode ser essa expressão de uma insatisfação com a provisão de Deus na sua vida. Segunda razão, quando a ira pode ser pecaminosa, é quando nós distorcemos os propósitos de Deus para a nossa vida. E o indivíduo caminha não mais para produzir a glória dele e ser semelhante ao Filho Jesus, mas ele caminha para conseguir sua própria glória e para obter o tipo de favor ou o tipo de situação ou benefício que ele quer para si mesmo. Quando ela é pecaminosa também, quando ela permanece e demora.
Eu tenho acompanhado casais, para tristeza nossa, cuja ira não dura um dia ou horas, dura meses. E depois de vários meses o indivíduo ainda não conseguiu lidar com aquilo que foi a razão da ira original ou do problema original. Eles dormem nas mesmas camas, eles partilham do mesmo teto, compartilham da mesma mesa, sentam para falar de Deus e do Filho para os seus filhos e estão irados um com o outro. Não é esquisito isso? Na verdade, o que nós estamos percebendo é de que esse tipo de pessoa aprendeu de que é natural a ira ficar perenizada, permanente, demorada, e eu posso simplesmente expressar a minha ira e ficar com ela vários dias ou semanas ou meses, e depois quando você pergunta, ou alguém te pergunta, por que você está assim? Você não sabe. Por causa daquilo, enfim. E ele dá as respostas todas. E aí então você pergunta, quando isso aconteceu? Hoje cedo? Não, faz um mês. E o que ele está querendo dizer é de que a ira dele é totalmente pecaminosa, porque ela demora. Deus permite que nós tenhamos ira para resolver hoje os problemas de hoje. E eu posso lidar com os problemas de hoje. Hoje é uma oportunidade que eu tenho que aprender a usar para que, de outra maneira, eu vou ceder lugar a Satanás. E nesse sentido, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11 diz, nós não ignoramos as intenções, os intentos, os propósitos de Satanás. Separar você o mais que ele puder da comunhão com Deus, separar você o mais que ele puder dos propósitos de Deus, e quando a ira se demora, o fato é que Satanás tem alguns benefícios, e ele sussurra no seu e no meu ouvido, dizendo, isso mesmo, você tem razão, não abra mão, não seja fraco. Como se mansidão ou abrir mão de direito fosse característica de uma pessoa fraca, quando nas Escrituras mansidão é característica de uma pessoa cheia do Espírito. Em Gálatas capítulo 5. Na verdade, quando ela se demora e as luas vão passando, nós estamos atendendo aos interesses e aos propósitos e aos desejos e aos intentos e intuitos de Satanás, e ele se diverte às nossas custas, e nós achamos que estamos sendo firmes e bastante honestos e transparentes. Nesse sentido, uma característica de uma pessoa irada é que ele diz que ele é uma pessoa autêntica e totalmente transparente. Mas na verdade ele não é, ele é irado, mas ele atribui à sua ira um aspecto benéfico de transparência e de legitimidade. Eu sou o que eu sou e eu falo mesmo quando eu quero, porque eu quero que as pessoas me conheçam assim, enfim. Mas na verdade isso é apenas uma desculpa. É uma das razões por que muitos pais fracassam na disciplina. Pais, não irritei os vossos filhos e não produzam ira neles. E se você fizer isso, se você agir com ira com seu filho, você vai provocar nele uma perda de vigor. A palavra ali, ele vai perder o fôlego. Na verdade, em Efésios 6,4, um dos erros dos pais é tratar filhos com ira, e são irritadiços, e dão ordens, e mandam, e, enfim. E na verdade, o que nós estamos percebendo é de que esse estilo de vida é cada dia mais habitual e cada dia menos percebido ou conscientizado como sendo um estilo pecaminoso de vida. Ele é tratado como sendo uma característica pessoal. Eu sou assim. Eu tenho desenvolvido esse jeito, é a minha maneira de ser, e certamente eu não posso de maneira nenhuma concordar, porque as Escrituras dizem algo numa outra direção, numa direção oposta. Quando é que a ira é um pecado? Quando ela ataca a pessoa ao invés de atacar os problemas. Não saia da vossa boca, Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para edificação, seja segundo a necessidade e comunique graça. Tem que passar por esses 3 filtros. Ela tem que ser boa para edificação, ela tem que ser necessária, ela tem que comunicar graça. Se o que eu vou dizer não é necessário, se o que eu vou dizer não edifica, se o que eu vou dizer nem o conteúdo e nem a forma comunica graça, Paulo está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma dessas palavras que picam, que cortam, que, enfim, detonam irmãos e amigos e separa pessoas.
E quando a ira ataca pessoas ao invés de problema, ela se torna pecaminosa. E não é incomum nós dizermos você, e você, e você, e franzirmos testa, e agredirmos pessoas, e, enfim, ameaçarmos. É assim. Nós gostamos de manifestar esse tipo de ira. Em Provérbios 29:11 diz que o sábio, ele sabe conter sua ira, enquanto que o indivíduo insensato expande sua ira. É próprio do insensato expandir completa, total, plenamente sua ira, sem nenhum tipo de restrição. E nós estamos olhando para as Escrituras e estamos vendo que tolice é manter um estilo de vida que as Escrituras reprovam em todas as suas linhas e em todos os seus textos. De muitas vezes eu tenho ouvido o indivíduo dizer, eu tenho me irado de modo santo, mas uma averiguação um pouquinho mais precisa vai dizer de que a ira daquele indivíduo não é uma ira santa. Eclesiastes capítulo 7, verso 9 diz de que a ira é o berço da tolice. O indivíduo insensato, tolo, ele tem abrigado no seu coração a própria ira. Ela é contagiosa. Provérbios capítulo 22, verso 24 e 25 diz isso. Não te associes com um homem iracundo para que não aprendas as suas veredas e venha a ser enlaçado por ele. A ira pecaminosa, ela contagia e contagia muito mais facilmente do que um indivíduo manso. O manso, ele sabe reter os seus direitos, o indivíduo irado quer expandir sua ira. Aliás, é próprio do insensato, como já disse, colocar para fora suas coisas, não é próprio do sábio. O sábio sabe a hora, o sábio sabe como, o sábio sabe de que forma ele vai colocar, com que sabedoria ele vai colocar, se ele vai edificar, se é necessário, se de alguma maneira aquilo vai comunicar graça. Nos filhos, Colossenses 3:21, nós temos a afirmação de que a ira produz desânimo. Pais, não irriteis os vossos filhos, porque senão eles vão ficar desanimados nesse sentido. E aos olhos de Deus, a ira, quando ela é praticada por pais aos seus filhos, ela é um componente terrível para fazer com que uma pessoa seja treinada nesse ambiente e se torne um ambiente difícil de suportar. Mais tarde, um filho adolescente vai dizer para o seu pai, eu vou embora de casa. E o pai vai dizer, dei tudo para você, você está me desprezando? Na verdade, o ambiente em que ele viveu foi um ambiente tão detestável, cheio de ira, que a única alternativa que esse filho erroneamente pode pensar, mas pensa, é que saindo de casa ele vai ter uma situação melhor de vida, mais confortável. A ira aos olhos de Deus, em Mateus capítulo 5, 21, 22, corresponde a um homicídio. E ele está dizendo, se você irar contra o seu irmão, você já o assassinou. É como se fosse um crime, não é humanamente falando. Mas a ira pecaminosa aos olhos de Deus, ela é um crime e corresponde a um assassinato, ainda que a pessoa não tenha de fato, de modo real, sido assassinada. A ira, Provérbios capítulo 29, verso 22, é a causa de muitas contendas. E o livro de Provérbios é recheado de texto onde essas afirmações são feitas e ele está dizendo algo assim. Onde existe dissensões, existe uma pessoa manifestando indignação pecaminosa. Entretanto, o sábio, ele sabe acalmar as dissensões, Provérbios 29 e 22. Onde há contenda, existe uma pessoa extremamente contagiosa, com uma ira doente ali naquele ambiente e ele não pode dizer de forma nenhuma que aquilo é o seu estilo de vida, o seu jeito, o seu hábito ou, como diz o livro, erroneamente, um traço do meu temperamento. Um livro conhecido de muitos de nós. A ira leva a erros e ações tolas. Provérbios 14, 17, o indivíduo irado, ele faz tolices. E de fato é isso que acontece, ele comunica de modo impróprio aquilo que Deus proíbe ou que Deus não deseja e esse indivíduo ele vai errar de modo intenso na sua vida. Nesse sentido, a ira, em Efésios capítulo 4, verso 30 e verso 31, entristece o Espírito de Deus.
E ele está dizendo lá, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda gritaria, toda blasfêmia, todo tipo de cólera, de ira, porque a ira, ela contagia de uma maneira extremamente nociva as pessoas que estão em volta e entristece de maneira direta a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, eu gostaria de propor alguns passos para você. Como é que eu posso lidar com a ira pecaminosa e vencê-la? Primeiro, identifique no próximo momento que isso acontecer, quais são os direitos reais ou supostos direitos que você julga ter, que fazem você expressar de uma maneira visível uma indignação, uma insatisfação, uma irritação. Irritação ou ira, lembre-se, não é causa, é resultado. Você precisa checar exatamente antes o que causou isso na sua vida para você poder perceber o que você está avaliando como algo retido. Que direito me é retido? Eu tenho o direito de falar e ele tem o direito de ouvir. O dever de ouvir. Eu tenho o direito de me expressar e a outra pessoa tem o dever de acatar. Eu tenho o direito de ter e a outra pessoa, enfim, identifique, aliste, anote, faça um diário. A melhor maneira de lidar com a ira é escrevendo. Segundo, reconheça como pecado. Reconheça como pecado e admita o pecado e confesse ao Senhor o seu pecado. Diga para Deus de modo claro, eu tenho pecado e eu tenho feito algo que desagrada muito o Senhor e eu estou confessando que o meu hábito, a maneira como eu estou reagindo e lidando com as situações da minha vida é uma maneira pecaminosa. Por isso, nenhuma vitória virá sem um reconhecimento pessoal de que a prática da ira pecaminosa é, de fato, pecado e não um estilo de vida aceitável. Nada é aceitável quando é pecaminoso. Aliás, todo pecado é aos olhos de Deus detestável. Terceiro, aprenda a entregar aquele direito real ou suposto, se você acha que é real, ou se você supõe ser real a Deus, entendendo de que Ele vai zelar por sua causa e vai buscar o seu melhor interesse. Não necessariamente satisfazer a sua vontade, mas vai buscar aquilo que você mais gosta. Ou melhor, mais precisa. Em Números 12, você tem uma narrativa onde a Miriam e Arão procuram Moisés para se queixar dele. E no começo, no versículo 1 do capítulo 12, Miriam e Arão começam a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Isso parece ser a razão da ira ou do descontentamento de Miriam e de Arão. Porém, o verso 2 oferece a perspectiva mais correta da situação. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o texto está dizendo de que a grande revolta, ira, indignação, irritação, descontentamento deles era pelo fato de que Deus falava com Moisés e não falava através de Miriam e de Arão, e eles estavam bastante indignados porque queriam ser também porta-vozes do Todo-Poderoso, do Criador. Mas é interessante como nesse texto Moisés reage de uma maneira como nós habitualmente não conhecemos Moisés. A nossa maneira de conhecer Moisés é um homem batendo numa pedra. E eu penso que isso corresponde à parte da descrição do caráter e da pessoa de Moisés. Na verdade, o texto diz no versículo 2, em Números 12, verso 2, que o Senhor ouviu o que Miriam e Arão falaram. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro homem que havia sobre a terra. E essa é uma imagem que poucos de nós têm de Moisés. Porque é muito enfatizado um aspecto exigente e indignado de Moisés, mas o texto sagrado afirma que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. E quando ele foi paciente no sentido de que ele ouviu aquela indignação, ele poderia ter respondido de tal forma e com tal intensidade que ele poderia ter dito para o indivíduo que estava ali, eu vou consumi-los.
Eu vou clamar a Deus para que Deus os mate, para que vocês não produzam nenhum tipo de rebelião. Entretanto, como o mais paciente dos homens e o mais manso deles, ele abriu mão de reivindicar um direito e transferiu esse direito para Deus, porque o texto, para bom entendedor, diz: e o Senhor ouviu. E quando o Senhor ouviu, isso quer dizer que o Senhor vai se interessar por aquilo que é de melhor interesse de Moisés. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro vocês três. E os três foram para lá, e o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou a Arão e Miriam, e os dois vieram à frente, e ele disse, e eu vou dizer para você o que ele disse: vocês falaram contra o meu servo. Eu falo com os meus servos por sonhos e visões. Não é assim com o meu servo Moisés. A ele eu falo face a face. A ele eu me dirijo face a face, e ele vê a forma do Senhor. Como é que vocês não temeram em criticar meu servo Moisés? Números capítulo 12, verso 8. Vocês perderam o juízo? Moisés, o mais manso dos homens, de toda a terra, diz o texto aqui, extremamente paciente, abriu mão de reivindicar sua posição e direito, e ele transferiu isso para Deus, e eu lido com ira pecaminosa exatamente dessa maneira. Eu não só identifico os direitos reais ou supostos que eu posso estar, ou que possam estar envolvidos ali naquela situação, eu os reconheço como pecado, eu não os reivindico, eu simplesmente transfiro para que Deus cuide do meu melhor interesse. Às vezes, Deus vai querer que comigo aconteça a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele vai querer que eu tenha alguns limites. Eu posso ser um melhor servo limitado do que um melhor servo tendo todas as coisas. Eu posso ser um melhor servo sendo uma pessoa que tem limites imediatos ou limites intensos do que um melhor servo tendo todas as capacidades ou bens ou benefícios, enfim, temporais. Essa entrega, essa transferência de direito inclui a permanência num processo que eu chamo de despojamento e de revestimento. E Efésios capítulo 4, verso de 22 a 24 diz: despojai-vos do velho homem. E sempre que aquela ira, aquele ódio ou aquela indignação ou ressentimento brotar, nesse momento eu transfiro o direito para o Senhor, eu confesso o meu pecado dizendo que eu estou reagindo de modo pecaminoso habitualmente, e eu despojo daquele estilo de vida e eu adoto um estilo de vida parecido com o de Moisés, e eu preciso entender que esse é um processo, não é um momento. Eu lido isso no tempo, e se eu não posso lidar com isso no tempo, então eu não estou tomando nenhuma decisão nessa direção. Faça um conjunto de medidas, contate algumas pessoas que digam para você: você está sendo uma pessoa irada. Diga para elas dizerem para você isso. E peça para elas intercederem por você. Enquanto você expressa a ira, diga: quando eu mirar, por favor, me deixe saber. E faça desse grupo de conselheiros mais íntimos, homens com homens, mulheres com mulheres, esse grupo que vai ser o grupo que vai prover encorajamento e vai prover mudanças interessantes e vai contribuir para que você possa abrir mão da ira pecaminosa por uma decisão de uma paciência ou uma mansidão, a exemplo do que aconteceu com Moisés. Entregue a Deus os seus direitos. E após entregar, espere que Deus os prove. Depois que você transferir a Deus os direitos, entenda que Deus vai colocar na sua vida situações que irão testar se aqueles direitos que você julga ter ou que você entende tem mesmo, vão ser testados. E quando eles forem negados, entenda que Deus está no controle, oferecendo para você uma oportunidade real de você perceber se de fato você tem tomado uma decisão que seja uma mudança permanente na direção de um novo estilo de vida, ou se é uma decisão apenas emocional, fruto de um apelo, um culto ou um fim de culto bastante chamativo.
Aproveite esse momento de prova da parte de Deus para desenvolver bastante convicções bíblicas. Talvez eu não precise desse ou daquele momento e certamente eu vou precisar entender que Deus está no controle soberano de todas as situações que cercam minha vida. Use da oração no momento que a ira estiver acontecendo. Faça uso dela. Deixe Deus saber o que está acontecendo no seu coração e deixe Ele saber como você está se expressando e deixe-o saber das suas novas decisões. A seguir, dê os passos nessa direção. Ao fazer isso, você e eu vamos ser mais que vencedores na direção de expressar uma atitude de mansidão e de coibir, de despojar de uma ira pecaminosa. No decorrer da palestra, o senhor Está leve, tem muitos motivos para agradecer a Deus. Chegando ao nível de a gente poder dizer que uma coisa... Mais do poder de Deus do que das nossas